importante de tudo é nós estarmos com o nosso coração ligado na sua presença. Mais importante de tudo é nós estarmos fluindo nessa presença, essa vida, porque Ele nos dá vida. Quando nós estamos enxertados na videira, que é Jesus, nós temos aquela vida que Jesus prometeu, que tenham vida e vida em abundância. E não é possível a gente ter uma vida em abundância se não for enxertado na videira, se não for unido com o coração de Deus, unido com o coração de Deus. Eu sei que são muitas lutas, muitas batalhas, são muitas preocupações, mas a gente, independente de qualquer coisa, mesmo no meio desta guerra que você vem vivendo, é importante, acima de tudo, você manter a conexão espiritual com o divino, com Deus. Porque é essa conexão, essa comunhão que vai te sustentar de pé. É essa conexão espiritual de Deus que vai fazer com que você seja forte para enfrentar a provação. A provação. Jesus, ele foi para o deserto depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. Então depois disso ele foi passar 40 dias no deserto, passando por provações e tentações. Por que teve que ser assim? Porque Jesus é fraco? Não, Jesus não é fraco. Teve que ser assim para servir de exemplo, para nós entendermos que para a gente viver e passar pelos desertos, pelas provações, pelas tentações, o Espírito do Senhor tem que repousar sobre nós. Porque Ele é quem fortalece. Ora, se Ele repousa, então Ele habita. Não, o Espírito de Deus não está aí só de passagem. Mas Ele repousou sobre Jesus, então Ele passou a viver em Jesus. Ele passou a fazer morada em Jesus. Ele passou a amanhecer, a caminhar e a deitar com Jesus. Ele passou a viver todos os momentos com Jesus. Os momentos bons e os momentos ruins. Os momentos de bonança. Os momentos em que Jesus estava festejando. Os momentos em que Jesus estava passando por aflições e perseguições. Mas o Espírito do Senhor tinha repousado sobre ele naquele dia. Por isso que há exemplo para a nossa vida. Por isso que assim nós estaremos preparados para suportar, para vencer, para viver uma vida sobrenatural em Cristo. Porque Ele nos proporciona isso. Porque da mesma modo que Jesus, ele passou por aflições, mas Jesus, ele teve o privilégio de viver sobrenaturalmente na terra. Não foi só aflições, ele teve uma vida sobrenatural. Ele teve uma vida de constante provisão da parte do Pai. Diante de Jesus não poderia permanecer a enfermidade. Não poderia prevalecer a morte. Diante de Jesus não poderia prevalecer as forças do mal. É essa vida sobrenatural que Jesus viveu e toma como exemplo para as nossas vidas. Porque o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, também Ele tem repousado sobre a tua vida. E é através dele, por Ele, para Ele, que você pode viver, que você pode vencer as aflições, que você pode ter dia de paz, dia de bonança, que você pode ser resistente contra todas as forças do mal através dele. É apegado, por isso que eu digo, por isso que eu comecei a dizer, não se desligue da sua presença. Não se desligue da sua presença. Bota no normal mesmo. Tira e bota no normal mesmo. Então, pessoal, a palavra hoje, continuando aqui ligado com o Senhor nesse fluxo, desse rio,
Continuando nessa pregação, então veja. O versículo 18 diz: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu já preguei essa palavra há uns meses atrás, só que nós falamos enfatizando no versículo número 15 e 16, número 16, que diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós falamos da oração de Paulo. Isso aqui é quando Paulo, de joelhos, ele orou pela igreja. Ele orou por nós. Então ele pediu que nós fôssemos fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior, para que possamos conhecer o amor de Deus, compreender o amor de Deus. Só que da outra vez eu foquei o ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Hoje eu quero focar nessa pequena reflexão no conhecer o amor de Deus. Versículo 18: poder-te perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, o amor de Cristo, nós vemos aqui que ele tem 4 dimensões. Tão grande que é o amor de Cristo. Tem 4 dimensões. Quais são as dimensões? Quais são as dimensões? A altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, o amor de Deus, ele é tão extenso, ele é tão completo, a melhor palavra é essa, ele é tão completo, que ele tem 4 dimensões. Se você vai na altura, você encontra o amor de Deus. Se você vai na profundidade, você encontra o amor de Deus. Se você vai na largura, você encontra o amor de Deus. Se você vai no comprimento, lá também está o amor de Deus. Em todas as dimensões. Mas eu não vou me aprofundar hoje, porque não dá tempo. Não vou poder me aprofundar nas 4 dimensões do amor de Deus, porque isso aí dava para fazer um livro, né? Um livro, a teologia das 4 dimensões de Deus. Eita glória, isso é forte, né? Vou logo patentear o título, viu? Depois eu faço o livro. Mas o que eu gostaria de falar hoje é apenas os 3 aspectos do amor de Deus. 3 aspectos rapidamente do amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele está falando, né? O amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele está lá. Se a pessoa conhece a Deus, o amor de Deus está lá. Se a pessoa não conhece o amor de Deus continua estando lá. Está no coração de Deus. Então, independente do homem conhecer ou não conhecer, o amor de Deus é algo real, ele é algo existente, é algo sentível, vivível, manifesto. Posso até dizer que é algo palpável. Então, o amor de Deus, independente de qualquer coisa, independente da religião, independente da crença, ele é um fato real, ele existe. A gente estando vivo, o amor de Deus existe. Nós estando mortos, o amor de Deus também existe. Ele está lá. Então, o primeiro aspecto é o amor de Deus pelas pessoas, pela humanidade. O amor de Cristo pela humanidade. É o primeiro aspecto que eu quero falar bem rápido. Então, o que é? O amor de Deus, o amor de Cristo pela humanidade. Primeiramente, nós podemos dizer que ele é um amor incondicional. Um amor sacrificial. É um amor que ele alcança até aquelas pessoas que se consideram as mais indignas, né? O amor de Deus, ele alcança até as pessoas, todas as pessoas, né? O amor de Deus, ele alcança todas as pessoas sem exceção, independente dos seus méritos. Então, o amor de Deus, ele alcança a todos. Esse
é o amor de Cristo. A pessoa conhecendo a Cristo ou não conhecendo a Cristo, o amor de Cristo o alcançou. Um outro aspecto do amor de Cristo é o amor de Cristo entre os cristãos, entre nós. Então, por que que nós devemos amar uns ao outro? Nós devemos amar um ao outro mesmo porque o amor de Deus nos constrange a isso. Nós somos constrangidos, nós somos impulsionados a isso. O que Jesus ele fez no sacrifício da cruz, então ele nos impulsiona a amar ao próximo. O amor incondicional de Cristo, ele nos impulsiona a amar todas as pessoas que estão à nossa volta. E o nosso amor um pelo outro, ele é manifestado principalmente através do perdão. Quando nós perdoamos uns aos outros, então nós estamos manifestando o amor de Cristo que está em nós. É quando nós perdoamos. Quando nós não perdoamos, então nós estamos se fechando para a manifestação do amor de Cristo que está em nós. O amor, nós perdoando ou não perdoando, esse amor existe. Mas nós só conseguimos manifestar, nós só manifestamos esse amor quando nós amamos o nosso próximo e quando nós perdoamos, né? Porque não adianta dizer que ama, tem que perdoar. Então quando nós perdoamos, então este amor existente no coração de Deus, ele manifesta na vida do cristão. E um outro aspecto, o terceiro aspecto, gostaria de falar do amor de Cristo, é o nosso amor por Ele. Eu estou sendo bem resumido aqui dá para fazer uma faculdade de teologia, uma mentoria, né? Dava para fazer aqui um curso de apologética. Eita. Mas, ó, pessoal, só para ser resumido, porque é só uma pregação. Então, o terceiro aspecto eu gostaria de falar, já que hoje é culto de avivamento, não é isso? Hoje é culto de avivamento. É o nosso amor por Cristo. Então, desses três aspectos que eu acabei de falar, o amor de Cristo pela humanidade, o amor entre os crentes e o amor, nosso amor por Ele. Então, o que mais tem a ver com avivamento é esse terceiro ponto, é o nosso amor por Ele. Então, por quê? Porque avivamento ele manifesta quando nós manifestamos o nosso amor por Cristo. Quando nós declaramos o nosso amor por Cristo, quando realmente nós vivemos o nosso amor para Cristo. Então, o que é que acontece? Quanto nós verdadeiramente nós amamos a Cristo, então mais Ele tem de nós. E quanto mais Ele tem de nós, mais nós teremos dele. Então essa é a ideia do coração de Deus a respeito de avivamento. É essa a ideia a respeito de avivamento. Ou seja, é o relacionamento do cristão com Deus. E vice-versa, é um relacionamento recíproco. É ida e volta, é 2V. Então quando nós manifestamos o nosso amor por Deus, através de quê? Através das ações. Como é que nós podemos manifestar o nosso amor por Cristo? Então o nosso amor é manifestado quando nós obedecemos aos seus mandamentos, quando nós confiamos nele, e quando nós reconhecemos a sua divindade. Então reconhecemos a sua divindade, nós confiamos nele. Então nós estamos dizendo para Cristo que nós temos amor por Ele. Mas para nós irmos mais além do que o confiar e o obedecer, então é a entrega, né? Então o nosso amor por Cristo, ele é manifestado realmente quando a gente tem a entrega. Quando a gente se rende, né? O que é se entregar para Cristo? É deixar de viver algumas coisas para viver com Cristo. É renunciar a algumas coisas, é renunciar parte do seu tempo, renunciar um momento do seu dia, uma hora do seu dia, para ter um envolvimento, para ter uma vida de entrega, para ter uma vida de rendição. Então, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, quando nós nos envolvemos com Ele, então agora nós estamos manifestando o nosso amor diretamente com Cristo. E quando nós realmente manifestamos esse amor, então a gente não faz
conta de reservar um momento do nosso dia, todos os dias, para Ele. A gente não faz conta de renunciar coisas para viver com Ele. A gente não faz conta de se entregar. O que é se entregar? O que é se lançar? Se lançar, né? É como uma pessoa que, vamos dizer aqui, uma pessoa que desistiu da vida. Então ela se lança, né? Ela sobe num prédio, numa ponte, então ela se lança. Ela abriu mão da sua vida, ela se lançou, ela desistiu. Mas o nosso envolvimento com Cristo é ao contrário. A gente não se lança na morte, mas o nosso envolvimento com Cristo é quando a gente se lança para viver uma vida em Cristo, para viver com Deus, para ter um relacionamento com o Espírito Santo, para ter uma vida envolvida, falando com Ele, ouvindo, porque relacionamento é assim, aí de volta. Relacionamento você tanto fala como você ouve. Você tanto pede como obedece. Tanto você pede a Ele como a você é pedido. Então relacionamento com Deus é assim. A gente não só pedir. Não, a gente pede, porque nós devemos pedir a Ele mesmo. Mas também nós ouvimos o seu pedido e obedecemos. Então é recíproco, é ida e volta, é relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Então esse é um dos aspectos do amor de Deus. Do amor de Deus. Você está entendendo como é que por isso que Paulo disse que eu oro por vocês para que vocês sejam fortalecidos no homem interior com o poder do Espírito Santo, para que possais conhecer o amor de Deus na altura, na profundidade, na largura e do comprimento. Então o amor de Deus, ele é expansivo. O amor de Deus, ele é cheio de aspectos. Se nós formos estudar o amor de Deus, nós podemos, digamos, fazer aqui criar uma disciplina sobre o amor de Deus, uma disciplina chamada amor de Deus. Então essa disciplina ela vai se dividir em várias outras subdisciplinas, porque são vários aspectos. Mas o aspecto que tem mais a ver com o nosso tema de hoje é esse aspecto que eu estou falando. É o nosso amor por Ele, porque nós somos amados por Ele, nós amamos uns aos outros, é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, nosso amor é direcionado para Ele. Pastor Renato, mas não adianta amar a Deus e não amar ao próximo. A Bíblia diz que quem faz isso é mentiroso. É verdade, mas é impossível você verdadeiramente amar a Deus em relacionamento com Ele e odiar o próximo. É impossível. Se você tem uma vida envolvida com Deus, se você vive em unidade, se você toma para a sua vida uma vida realmente unida, um só com Ele, um só pensamento, um só coração, no centro da vontade de Deus. Então quanto mais você agradar a Deus, quanto mais você se envolver com Deus, quanto mais você se relacionar com Cristo, então mais você vai amar o próximo. Quer ver? Faz dias que você não lê a Bíblia, faz dias que você não ora, aí você fica zangado com todo mundo. Você fica zangado com seu colega, fica zangado com seu irmão, fica zangado com sua mulher, fica zangado com seu marido, fica zangado com o filho, a mãe, com outra. Então por quê? Porque já faz dias que você não está exercendo o seu amor para com Deus. Você fica zangado, já prestou atenção? Rapaz, eu não estou mais orando, a pessoa não está mais indo para a igreja, a pessoa não está mais buscando, fica estressado. Não ama mais ninguém, sai do meio. Sai da minha frente. Eu não aguento nem ouvir a tua voz. Não sabe se cruza o braço, se descruza, está todo mundo assim. Então quando a gente
fica sem amar a Deus é se relacionar através da oração e da palavra. Então, quando a gente se afasta do amor de Deus, então o amor pelas pessoas diminui. Isso é algo prático que acontece com todos nós. Sim ou não, não é verdade? Mas observe que quando você tira aquele dia, você, não, vou ler aqui a Bíblia, eu vou aqui orar, vou fazer o meu devocional, antes de tomar meu café da manhã, eu vou ficar aqui 20 minutos com Deus, meia hora com Deus, 1 hora com Deus, depois eu vou entregar meu jejum e vou tomar meu café. Então observe que depois que você passa aquele tempo, e quando você vai ali, entregar ali o seu devocional, o seu jejum, quando você se encontra com a sua família ali, meu amor, tudo bem, bom dia, meu amor, meu filho, minha filha, minha esposa, como é que está? A pessoa manda um zap para você, o cobrador manda uma mensagem para você. Se você não está orando, você tem vontade de tacar o celular na parede. Mas quando você está orando, chega a mensagem: não, pobrezinho, oh meu Deus, tá coitado, está precisando do dinheiro, ó. Pena que eu ainda não tenho, mas pobrezinho, ó, coitado, vou orar por ele. Você começa a amar até os perseguidores. Por quê? Porque é impossível você amar a Deus e não amar as pessoas. Por isso que João, lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz: se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, é mentiroso. Porque é verdade, porque na prática isso é impossível acontecer. Então nós vemos aí que se nós formos pegar uma torta chamada o amor de Deus, nós podemos subdividir essa torta em várias fatias, e nós vamos ver como o amor de Deus, ele se divide em várias dimensões, e cada dimensão ela se divide em vários aspectos. É como um espectro. Outra vez eu perguntei aqui: vocês sabem o que é espectro? Aí teve um rapaz aqui que trabalha na farmácia e disse: eu conheço aí, o que é? É o SPEC, aquele expectorante. Não é esse SPEC que eu estou falando, não é o expectorante. É o espectro. Sabe como é que é um espectro? Um espectro, você pega aqui um prisma. Quem sabe o que é um prisma? Ah, daquele da Chevrolet. Não, não é o carro não. É um prisma. Prisma é como se fosse um diamante. O prisma fosse um diamante. Se você colocar um foco de luz de frente para um prisma, então do outro lado que vai expressar a luz é branca, então do outro lado vai sair não a luz branca, mas vai sair como se fosse um arco-íris. Vai sair a luz branca dividida em suas partes, em seus níveis, né? Porque aquelas cores que estão saindo do outro lado, várias cores, elas juntas, elas geram essa cor aqui inicial. Então o amor de Deus, né, isso é o espectro. Então o amor de Deus é como um espectro. Se a gente coloca o amor de Deus no prisma da nossa vida, no prisma da nossa vida, então o amor de Deus, você vai ver que está dividido em vários aspectos, várias áreas, várias dimensões da nossa vida. Várias dimensões da nossa vida. Porque primeiramente nós somos amados. A Bíblia diz que antes que a gente conhecesse Ele, a Bíblia diz que quando a gente era inimigo de Deus, então Ele já nos amou. A gente era inimigo, Ele já nos amou. Então o primeiro aspecto é esse: Ele nos ama. A pessoa está ali no bar agora, Deus ama ele. A pessoa está ali no prostíbulo agora, Deus ama ele. A pessoa está ali, não quer saber de Deus, está com raiva de Deus, Deus ama ele. Mas o amor de Deus, ele só vai manifestar em todas as suas formas na nossa vida a partir do momento que nós correspondermos esse amor. A partir do momento que também nós exercermos o amor.
E quando nós exercemos o amor diretamente para Cristo, a primeira coisa que acontece é a gente passa a amar mais o próximo. Quanto mais você ama Cristo, ou seja, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você vem para a igreja, quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você adora, louva ao Senhor, então, quanto mais você executa, manifesta o amor para o Cristo, maior vai ser o amor pelo teu próximo, pelas pessoas da tua casa, da tua família, da tua parentela, do teu trabalho, todas as pessoas que estão envolvidas na tua vida, no teu dia a dia. Ele vai se intensificando cada vez mais que a gente exerce. Não é que ama a pessoa, porque uma coisa é a pessoa dizer eu amo, mas outra coisa é você exercer o amor. E como é que nós exercemos? Nós exercemos amor pelas pessoas, principalmente perdoando, mas nós exercemos o nosso amor por Cristo, buscando a sua face. Nós exercemos nosso amor por Deus quando nós tiramos tempos, renunciamos tempo da nossa vida para estar com Ele. Estar com Ele fazendo o quê? Lendo a palavra e orando, conversando com Deus. Então, isso aí é o que tem a ver com avivamento, porque é nessa hora, nesse relacionamento, que a glória que está em Cristo vai ficando cada vez mais sendo depositada em nossa vida. Quanto mais perto de Cristo, mais parecido com Cristo. Quanto mais perto de um fofoqueiro, mais fofoqueiro a pessoa fica. Quer ver? A pessoa nem é fofoqueiro, se senta na mesa com fofoqueiro quando pensa que não está fofocando também. Fofoca que chora. Quando é depois que sai da mesa, meu Deus, que eu nunca mais eu me sento naquela mesa. Eu nem sou de fofocar. Eu nem sou de fofocar, eu fui me sentar naquela mesa. É o ditado popular: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, se nós andamos com Jesus, então nós vamos ficar parecido cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você não fica parecido com Cristo, não é só no dia que você entrega a sua vida para Ele, não. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, é o marco zero. Porque no momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos ainda com o nosso coração cheio de escama. Estamos cheios de carrapicho. Então nós precisamos de glória em glória ser arrancado de nós as escamas do nosso coração e da nossa mente. A cada dia, a cada culto, a cada oração, a cada momento seu com Deus, a cada jejum, a cada devocional, a cada consagração, a cada oração que tu faz de joelho no pé da tua cama. Então o que acontece? Jesus, a Bíblia diz que Deus, Ele depositou a sua glória em Jesus Cristo. Por quê? Porque está dizendo assim, ó, lá em João 1, primeiro versículo 4 diz assim: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. O que é essa luz? É a glória de Deus que Deus colocou em Cristo. Então, se Jesus ele tem uma glória, a glória resplandece. A glória é como uma forte luz, né? A imagem visual da glória, se Deus fosse abrir os nossos olhos, ó, e contempla visualmente a glória, então nós vamos ver uma forte luz, uma intensa luz, uma luz sobrenatural. Então, cada vez, quanto mais a gente se envolve com Ele, que emana essa luz, mas nós vamos ter desta luz. Pouco aos poucos nós também, assim como Cristo resplandece, nós também vamos resplandecer. Assim como Cristo, Ele emana a glória de Deus. Então, quanto mais a gente vive com Cristo, mais a gente vai emanar a glória de Deus que está em Cristo. E quanto mais você emanar essa glória, quanto mais você resplandecer, mais você vai ser bênção aonde você estiver.
mais você vai ser abençoado e abençoador aonde você estiver. Porque aonde tem luz, as trevas são dissipadas. Aonde tem luz, as trevas desaparecem. Aonde tem luz, a dor, a opressão, a depressão, a tristeza, a ansiedade, tudo de ordem maligna, ele tende a desaparecer. Se tem luz na tua vida, onde tu colocar as tuas mãos, haverá cura, haverá milagre. Se tem luz de Cristo na tua vida, no teu espírito, então aonde tu falar Deus, Ele será com a tua boca. Aonde tu profetizar, o Senhor assinalará embaixo. Aonde tu estender as mãos, Deus mudará a história. E quanto mais você se envolve dia a dia com Cristo, mais você resplandece essa bênção. Mais você resplandece essa graça. Mais você resplandece esse avivamento. Por isso que eu estou dizendo que o aspecto do amor de Deus que mais parece com o avivamento é o nosso amor para o Cristo. Por quê? Porque nós vamos dia a dia resplandecendo mais essa glória, e essa glória que vai resplandecendo no nosso falar, no nosso olhar, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso profetizar, nas nossas palavras, nos nossos conselhos, nas nossas orações, no nosso louvor, na nossa oração, no nosso estender de mão, no nosso apertar de mão. Então é essa glória que vai manifestando cada vez mais fortemente na tua vida. É um avivamento de Deus. Podemos dizer que são ondas de avivamento trazendo vida aonde tem morte. Vamos dizer que seja ondas de avivamento do Espírito Santo trazendo cura onde tem doença. Vamos dizer que são ondas de avivamento levando saúde onde tem doença, alegria onde tem tristeza, levando paz onde tem tribulação, levando a sorte aonde tem maldição, levando o poder de Deus para destruir todas as forças do mal. Sabe o que é que Deus quer para a tua vida? Que tu seja esta bênção. Sabe o que é que Deus deseja? Sabe qual é o desejo do coração de Deus para a tua vida, para os teus dias terrenos? É que tu seja a bênção de Deus. E aonde tu chegar, tu vai emanar a bênção. Aonde tu chegar, tu vai emanar a luz. Aonde tu entrar no lugar, será abençoado. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus te dará possessão. Esse é o desejo de coração, do coração de Deus para a tua vida. Eita, porque Deus te chamou não para ser maldição, mas Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para resplandecer como astro neste mundo. Te chamou para fazer a diferença. Eita, porque nessa alegria que emana do teu coração, porque nessa alegria que resplandece do teu coração, vai contagiar pessoas, vai alegrar pessoas. Tu sabe que tem gente que agora vai chegar no lugar, ainda que a pessoa que está lá esteja depressivo, ainda que a pessoa que esteja naquela casa esteja entristecido, mas quando você está resplandecendo Cristo, então lá você não apertar de mão, no abraço que você dá, numa palavra, num sorriso, num olhar que você dá, a história muda. Sai a depressão, sai a tristeza, sai o luto, sai a angústia, sai a doença, sai as dores. As portas que estão fechadas, elas se abrem. Eu vejo gente aqui estendendo as mãos e
e as coisas mudando, a atmosfera mudando. Você sabe aquele lugar que tem, você sabe aquele ambiente, você sabe que às vezes a tua casa ou a casa de alguém está aquele sentimento fúnebre, está aquele sentimento de morte, parece que tem um luto, parece que alguém morreu, mas aquele sentimento triste. Mas quando você entra, você estende as suas mãos, quando você coloca a planta dos teus pés e dá um glória, a realidade muda. E muitas vezes nós estamos tão abatidos que até as células do corpo elas ficam doloridas. Às vezes a gente está tão abatido que até o corpo ele dá o efeito caracol, que eu chamo. A pessoa se encolhe, a pessoa fica assim. Sabe que tem dia que a pessoa que parece que está mais assim, está mais cabisbaixo. Tem dia que a pessoa tá com as orelhas murchas, assim, ó. Tá para baixo. Você pode perceber que quando tem uma pessoa assim, você pode perceber que parece que até mais velha tá. Parece que você olha para a pessoa, parece que envelheceu de ontem para hoje. O que aconteceu? Dá vontade de olhar para a pessoa e dizer assim: rapaz, tu tá baqueado hoje, viu? Foi aqui. Muitas vezes a pessoa pode ter sido afetada ou vitimada de um problema de ordem espiritual, de uma seta maligna, de uma palavra de maldição, de uma palavra negativa. E quando a palavra negativa vem, quando um olhar mau, um olho mau vem, até a planta murcha. Já viu? Depois que aquela pessoa entrou na minha casa, não sei o que foi que aconteceu, aquela planta murchou. A flor, ó. Tá entendendo? O que são isso? São energias, cargas negativas do mundo espiritual. Isso é uma realidade. Tem gente, né, que é cristão e acha que isso é misticismo. Isso não é misticismo, isso é uma realidade do mundo espiritual. E se a gente não encarar esta realidade, muitas pessoas vão penar com um problema espiritual. E ela não vai encarar o problema porque a sociedade cristã diz que não é problema, que não existe. E se aquilo que é problema a gente diz que não é problema, então a gente não resolve. Igual a pessoa que tem câncer, a pessoa está com câncer, mas chega alguém, não está com câncer, o médico chega, não é câncer, não tá, e o câncer está lá. Então se estão dizendo que não é, então não tem por que tratar. E se não trata, a pessoa acaba morrendo. Mesma coisa é o espiritual da nossa vida. Se a gente não encarar a realidade do mundo espiritual na nossa vida, então o que vai acontecer? A gente não vai resolver, não vai em busca de resolução, não vai em busca de uma oração, não vai em busca de uma ajuda, e vai acabar morrendo espiritualmente, de modo até o corpo, até as células do corpo ficarem doentes. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque sobre ti vai resplandecer uma glória de Deus. E toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida será cancelada hoje. Todo olho mal que lançaram contra a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, vai ser cancelado hoje. Porque a glória de Cristo está resplandecendo aqui hoje. Vai neutralizar, vai cancelar, vai descer. Eita, tá forte. Nós estamos fluindo
em duas linhas espirituais aqui. Se eu dobrar para um lado, é avivamento. Se eu dobrar para o outro, é profético. Aí eu não sei se eu vou para o avivamento ou se eu vou para o profético. Ou se eu vou para as duas coisas. Eu vou para um lado, depois eu volto e vou para o outro. É não, Douglas, acorda. Aleluia. 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 Mas eu posso te dizer que Deus quer te tocar. Deus quer mudar essa realidade. Deus quer mudar esse sentimento. Deus quer te renovar. Deus quer mudar algo. Deus quer transformar algo. Deus quer dissipar toda a força do mal. Deus quer transferir algo para a tua vida. Então começa a sentir. Começa a sentir. Se envolva, se envolva, se envolva. Se envolva com Ele. Se envolva com Ele. Eita Jesus. Aleluia. Anda cama da lablassoria, anda cama. É noite de se envolver com Ele. Porque tu sabe muito bem que Deus te chamou para ser luz. Tu sabe muito bem que Deus depositou em você um dom. Deus sabe que, você sabe que este dom que Deus depositou sobre a tua vida, é onde tem a tristeza, Deus te depositou um dom, eita, que no meio da tristeza rapidamente tu leva alegria. Eita. Deus confiou algo de Deus para a tua vida. Eita. Deus te deu o dom de levantar quem está caído, quem está desanimado, quem está sem esperança. Sem esperança. Aí tu vai lá e toca num simples apertar de mão, num simples sorriso, numa simples palavra. Então tu levanta. Deus depositou, tem uma virtude de Deus na tua vida para dar esperança para quem está sem esperança, para levar alegria para quem está sem alegria, para levar, eita, meu. Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus. Porque no teu toque de mão, eita, tu tem um dom, Deus te deu um talento. Eita, madagasápia. E quando tu toca no namoro daquele que está caído, desanimado, rapidamente ele se levanta. Eita, muitas vezes a pessoa está tão triste, calada, desconfiada. Eita, no simples sorriso que tu dá, eita, no simples olhar que tu dá, eita, a pessoa muda até a fisionomia. Eita, porque Deus te chamou para alegrar os entristecidos. Deus te chamou para libertar os encarcerados. Eita, porque Deus te escolheu. Eita, para ser luz no meio da desesperança, para ser esperança. Eita, para no meio dos que não acreditam, no meio dos que não tem mais fé.
de camanda labra suri anderebia candara anda labra sobre que a caca soco manda bachama da basu ei chou che me de be que me derebe se benebe candara basupia. Aí diz assim, ó, pro teu esposo, ó, diz assim: amor, eu sei que as lutas são grandes, que muitas coisas se passaram na tua vida, na minha vida, coisas que tenderam a entristecer o teu coração e o meu coração, e muitas vezes tu tem ficado retraído diante do talento, do chamado que Deus confiou a ti. Tu tem ficado retraído porque tu chega a achar, porque tu acha que Deus não te usará mais, tu acha que Deus não será mais contigo muitas vezes. Mas a palavra de Deus para a tua vida, a palavra profética para a tua vida hoje, eita, é que Deus te chamou, Deus te escolheu, eita, para resplandecer a luz, eita, porque o dom é de levar alegria para os que estão tristes. Aí tu vai dizer assim, teu pai, né? Vai dizer assim, teu pai, né? Aí vai dizer assim, pai, pode falar baixo, pai. Aí muitas vezes, pai, eu tenho te encontrado amargurado, eu tenho te encontrado muitas vezes ao contrário de tudo que esse pastor aí está dizendo. Mas foi o diabo que setou a tua mente e aí setou o teu coração para tu não fluir, para tu não fazer e para tu não resplandecer aquilo que Deus te chamou para resplandecer. Portanto, em nome de Jesus, receba o toque, seja iluminado, resplandeça a glória de Cristo, o poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba. Ó. Bota oração forte. Oração forte. É noite de avivamento. É noite de avivamento. Quem que deseja resplandecer, quem que deseja receber o toque da glória de Cristo.
está sentindo essa presença, pode vir aqui à frente. Tem que dar a mão. Dá as mãos aí. Daquele outro, mais rápido. Sinta a presença dele. 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 Sinta a sua presença. A sua presença. A sua presença. Pega na mão vocês duas, ó. Pode pegar na mão vocês duas. Pega na mão delas ali, massa. Das duas lá, vai. Leva lá as mãos. Pega na mão dela aí. Pronto, pega na mão dela. Gostaria que vocês ficassem aqui atrás aqui, ó. Tentar aí ficar aqui atrás delas aqui, ó. Vai tentar acidente. Fica aqui atrás delas aqui e outros atrás delas lá. Pode vir vocês aí, quem estiver disponível. Pode me ajudarem aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a sentir, começa a receber, começa a receber, começa a receber. Hoje é noite de avivamento, recebe o toque de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a receber o batismo. Receba dons espirituais. Que este mal venha sair da tua vida. E você venha descarregar a energia negativa e ser carregado da energia de Cristo, da glória de Cristo, da glória de Cristo. Se esvazie de si mesmo e se encha de Cristo. Sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Eu vou orar aqui, vou contar de 1 até 3 das mãos. Você que dá as mãos, você entra das mãos, levanta-se as mãos. Começa a sentir isso. A unção é transferível. É transferir, passa de mão em mão. De mão em mão, levanta a mão pro alto. Levanta as mãos pro alto e sinta. Levanta a mão, vocês aí. Levanta a mão pro alto e sinta. E sinta, 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 sinta. Sinta, sinta a presença. Levanta as mãos pro alto e sinta. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 tu recebe. Em nome de Jesus. Eu conto 1, 2, 3. Recebe. Recebe. Fogo, 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 fogo. 6 aí atrás aí, ó. Das mãos recebe. Fogo. Fogo. Atrás delas, ó. Não veio ninguém atrás dela, eu pedi. Receba!
Quem deseja ser tocado, levanta as mãos. Quem deseja ser tocado, levanta as mãos. Fica com as mãos para o alto. Fica as mãos para o alto. Receba o toque de Cristo. Receba o toque da unção de Deus. Da unção de Deus. Da unção de Deus. Da unção de Deus. Recebe, 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 recebe a unção do Espírito Santo e seja curado. Recebe a unção do Espírito Santo e seja liberto. Recebe a unção do Espírito Santo e resplandeça a sua glória, a sua presença. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, fogo! Receba o renovo do Espírito Santo. Receba o renovo. O renovo. O renovo. O renovo. Renovo. Vocês que estão em pé aqui, ó. Receba renovo. Receba renovo. 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 Deus, baixa só um pouquinho, só vai baixar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Tem alguém sentindo alguma dor aí? Tem sentindo dor? Chegou aqui com dor de cabeça, chegou aqui enfermo, dor nas costas, dor na coluna, dor nos ossos. Deixa eu de vocês, abra aqui a mão. Receba a bênção. Receba a bênção. Receba a bênção. A bênção. De boa medida, recalcada, sacudida sobre a tua vida. Tu crê? Tu tem um dom da prosperidade. Pode dizer que tu tem alma próspera. Sabe o que significa alma próspera? Mediante uma palavra de benção, a tua alma absorve. Aí sabe o que acontece? A bênção chega de forma numerosa. Olha aí, ó. Chegando, 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 chegando. As portas se abrindo. Diz assim para ela, amor. Diz para ela, amor. Muito obrigado. Mas tu tem o dom da prosperidade. Portanto, receba a oração. Receba o que o pastor está profetizando. E prospere, prospere, prospere. Multiplicação. Aleluia. E quanto mais perto de Cristo, mais a prosperidade aumenta. Ah, Cristo não prospera, prospera. Prospera porque ele era próspero. Para ele não faltava nada. Ele multiplicava pães e peixes. Quando foi na hora de pagar o imposto, ele disse para Pedro, Pedro, vai até o mar, pega o primeiro peixe, tira a moeda da boca do peixe e paga com essa moeda o teu e o meu. A Bíblia diz assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Receba. Quanto mais perto, quanto mais oração, quanto mais palavra, quanto mais meditar nele, quanto mais pensar nele, quanto mais adorar ele, quanto mais perto de Cristo, mais vai multiplicando, mais vai aumentando o azeite da tua botija, mais vai se multiplicando os teus celeiros. Receba em nome de...
Glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Aplaude a Ele, aplaude a Ele. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor da Glória. Amém? Pode sentar, pessoal, um instantinho, nós vamos já encerrar. Vamos só, antes de encerrar, nós vamos honrar o Senhor. O seu dízimo, com a sua oferta, aquilo que você quiser semear ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?